Você já se sentiu esquecido por Deus? Já olhou para o relógio da sua vida e pensou: será que Deus se esqueceu de mim? Eu quero te dizer algo hoje. Deus nunca se atrasa. O tempo dele é perfeito. E mesmo que você não entenda agora, ele já está agindo nos bastidores da sua história. Fica comigo até o final desta palavra, porque hoje o Espírito Santo vai renovar a sua fé como nunca antes. Que a paz gloriosa do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Que nesta hora, o Espírito Santo de Deus encha seu coração de esperança renovada e de fé inabalável, pois hoje, através desta palavra, Deus irá falar de maneira profunda e especial ao seu coração. Meus amados irmãos, se existe algo que muitas vezes nos desafia no caminho da fé, é a espera. É aquele tempo onde nós olhamos para todos os lados, onde clamamos com lágrimas, onde batemos na porta da oração e ainda assim parece que o céu permanece em silêncio. Parece que as promessas que Deus nos fez estão demorando tanto para se cumprir que começamos a questionar: será que Ele ainda está comigo? Ou será que Deus se esqueceu daquilo que prometeu? E é nesse momento de angústia e incerteza que muitos desistem, muitos perdem a esperança, muitos abandonam o chamado, porque não conseguem entender o que Deus está fazendo enquanto eles esperam. Mas eu vim aqui hoje, enviado por Deus, para te lembrar de uma verdade que jamais poderá ser esquecida. A hora de Deus nunca atrasa. Ele não se adianta, não se esquece, não falha. O relógio dele é perfeito. Enquanto nós vemos apenas uma parte da história, Deus vê o todo. Enquanto nós focamos apenas naquilo que desejamos, Deus trabalha para nos entregar aquilo que vai nos fazer permanecer de pé, aquilo que vai glorificar o nome dele através da nossa vida. Hoje eu quero te convidar a não apenas ouvir essa palavra, mas a viver cada verso, cada reflexão, com o seu coração totalmente aberto. Deus quer restaurar a sua fé. Deus quer ensinar você a confiar mesmo quando não faz sentido, mesmo quando o seu entendimento grita pedindo respostas. Porque é no silêncio, é na espera, é na demora aparente que a nossa fé é provada. E também é aí que ela se torna forte como o aço temperado no fogo. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não chegou até aqui por acaso. Essa palavra é uma resposta. É o sinal que o seu coração estava pedindo a Deus em secreto. E se você permanecer comigo até o final deste vídeo, você vai entender que não é Deus quem está atrasado. É você quem está sendo preparado. Antes de entrarmos na palavra, eu te convido agora a se desligar de tudo que possa te distrair. Esse momento é entre você e Deus. Feche os seus olhos se puder e vamos juntos falar com o Senhor. Oração inicial. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, reconhecendo que sem Ti nada somos. Confessamos, Pai, que muitas vezes nos sentimos cansados, angustiados, ansiosos diante das demoras da vida. Mas hoje, Pai, nós queremos aprender a confiar em Ti, mesmo quando o caminho parece escuro, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração de uma maneira que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Que a Tua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas neste dia. Nós te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Para darmos início à mensagem que o Senhor colocou em nosso coração hoje, vamos abrir as nossas Bíblias em um texto poderoso, cheio de vida e esperança. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia! Meus irmãos, esta pequena frase carrega uma verdade tão profunda que, se nós realmente a compreendêssemos, grande parte da nossa ansiedade seria esmagada de uma vez por todas.
O Deus que criou os céus e a terra, que deu ordem ao sol para brilhar, que colocou limites aos mares, também estabeleceu o tempo certo para cada propósito em nossas vidas. Não existe atraso na agenda divina. Não existe esquecimento nos planos de Deus. Existe sim um tempo específico, perfeito, milimetricamente preparado para que aquilo que Ele prometeu a você se cumpra. Mas o grande desafio para nós, seres humanos limitados pelo tempo e pelas emoções, é confiar nesse processo, porque o nosso coração é imediatista. Nós fomos criados em uma geração que quer tudo para ontem. Queremos orar hoje e ver o milagre amanhã. Queremos plantar hoje e colher no dia seguinte. Queremos clamar agora e já enxergar a resposta. E quando isso não acontece, começamos a questionar: Deus, onde o Senhor está? Será que o Senhor esqueceu de mim? Mas, meu irmão, minha irmã, ouça esta palavra. O tempo de Deus é um tempo de preparação, não de negação. Quando Deus demora, Ele não está dizendo não. Ele está dizendo: espere, eu estou te moldando, eu estou te capacitando, eu estou preparando não apenas a bênção para você, mas também preparando você para a bênção. Existem bênçãos que, se viessem no tempo errado, nos destruiriam. Existem promessas que, se fossem entregues enquanto ainda estamos imaturos, seriam como colocar uma espada nas mãos de uma criança. Deus não quer apenas nos dar vitórias, Ele quer nos dar maturidade para sustentar a vitória, para que a bênção glorifique o nome dEle e não o nosso próprio ego. Por isso, precisamos aprender a confiar no tempo de Deus com a mesma confiança que uma criança tem no seu pai. Quando uma criança pede comida, ela não fica ansiosa se o pai demora alguns minutos para colocar o prato na mesa. Ela sabe que o pai está preparando algo bom. Assim também devemos ser nós, esperar confiantes, sabendo que o pai está preparando o melhor para nós. E eu quero que você reflita agora: quantas vezes, em momentos de dor e impaciência, você tentou forçar a promessa? Quantas vezes tomou decisões precipitadas, tentando acelerar aquilo que só Deus poderia fazer no momento certo? Muitos personagens da Bíblia enfrentaram esse desafio. Abraão, o pai da fé, tentou adiantar a promessa e gerou Ismael, um filho fora do plano perfeito de Deus, porque achou que Deus estava demorando demais. E até hoje o povo de Israel sente as consequências dessa escolha precipitada. Meus amados, precipitação gera cicatrizes, pressa gera feridas. Mas a espera em Deus gera milagres duradouros. A espera em Deus gera testemunhos que impactam gerações. Talvez hoje você esteja como Marta e Maria, que olharam para Jesus e disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas achavam que Jesus havia chegado tarde demais. Elas pensaram: acabou, não tem mais jeito. Mas Jesus olhou para aquela situação e disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo quando parece que tudo morreu, o relógio de Deus nunca falha. Deus não chegou atrasado na vida de Lázaro. Ele chegou exatamente na hora certa para manifestar um milagre ainda maior. Não apenas a cura, mas a ressurreição. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Deus não quer apenas curar pequenas feridas. Ele quer ressuscitar sonhos que você já deu por mortos. Ele quer restaurar áreas da sua vida que você pensou que jamais voltariam a florescer. Ele quer fazer algo tão grande, tão poderoso, tão extraordinário, que todos ao seu redor dirão: verdadeiramente foi Deus quem fez isso. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, é preciso confiar no tempo dele. É preciso abandonar a ansiedade que sufoca a alma. É preciso abrir mão do controle humano e descansar no controle divino. Talvez hoje você esteja se sentindo como quem está à beira de desistir. Talvez você tenha olhado para o seu casamento, para a sua vida financeira, para os seus filhos, para a sua saúde e tenha dito: já esperei demais, não aguento mais esperar. Mas escute,
Não é o tempo de desistir. É o tempo de confiar como nunca confiou antes. É o tempo de se lançar nos braços do Pai e dizer: eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu sei que tu és fiel. Porque a Bíblia diz que aquele que crê, ainda que morra, viverá. A fé não se alimenta de sinais. A fé se alimenta da palavra de Deus. E se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou, Ele é poderoso para trazer à existência o que ainda não existe. Se o Senhor determinou algo sobre a sua vida, nem o tempo, nem o inferno, nem as circunstâncias poderão impedir. Confie no tempo de Deus. Confie no processo. Confie no caráter daquele que te chamou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele fará, na hora certa, no tempo certo, da maneira certa. Meus irmãos, uma grande pergunta que surge no coração de quem espera é: o que eu faço enquanto Deus não responde? Essa é uma questão crucial, porque a forma como nos comportamos durante a espera determina se estamos realmente confiando ou apenas sobrevivendo no desespero. A palavra de Deus nos ensina que enquanto esperamos, nós não devemos cruzar os braços e nos entregar à tristeza. Esperar em Deus não é ficar parado, olhando para o relógio e contando as horas. Esperar em Deus é uma postura ativa de fé. A Bíblia diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja, esperar no Senhor não nos enfraquece, nos fortalece. Quando esperamos da maneira certa, nós somos renovados. Recebemos novas forças. Somos impulsionados para voar mais alto do que jamais imaginamos. E como esperar de forma correta? Eu quero te mostrar 3 atitudes fundamentais. Primeira atitude: cultive a fé diariamente. A fé não é algo que simplesmente acontece. Ela precisa ser alimentada todos os dias. Assim como o corpo precisa de alimento para sobreviver, a fé precisa da palavra de Deus para crescer. Romanos 10:17 nos diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, enquanto você espera, não alimente a sua mente com dúvidas, notícias negativas ou pensamentos de derrota. Alimente-se da palavra. Leia, ouça, medite. Fortaleça a sua mente com as promessas eternas de Deus. Segunda atitude: sirva enquanto espera. Sim, meu irmão, minha irmã, enquanto você espera pelo seu milagre, sirva. Muitas vezes pensamos que só poderemos ser úteis quando a bênção chegar. Mas Deus usa aqueles que servem mesmo no meio da dor. José, lá no Egito, esperou anos pela realização da promessa de Deus sobre sua vida. Ele poderia ter se entregado à amargura, poderia ter cruzado os braços. Mas não, ele serviu fielmente na casa de Potifar. Ele serviu fielmente na prisão. E por causa dessa postura, Deus o exaltou e o colocou como governador do Egito. Se você quer ser exaltado no tempo certo, sirva no tempo da espera. Sirva na sua igreja, sirva na sua família, sirva com alegria, mesmo que o seu coração esteja chorando. Deus vê, Deus recompensa. Terceira atitude: persevere em oração. A oração é o combustível da nossa alma enquanto esperamos. É através da oração que mantemos viva a nossa ligação com Deus. É na oração que derramamos as nossas lágrimas, que apresentamos nossas ansiedades, que renovamos a nossa esperança. Jesus contou a parábola da viúva persistente, justamente para ensinar que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Não ore apenas uma vez e desista. Ore hoje, ore amanhã, ore depois de amanhã. Clame ao Senhor dia e noite, como aquela viúva que, por causa da sua insistência, teve sua causa julgada favoravelmente. Meu irmão, minha irmã, a oração é a corda que nos mantém firmes enquanto os ventos da dúvida tentam nos derrubar.
E talvez você esteja se perguntando agora, mas até quando eu tenho que esperar? Até quando eu devo orar? Até quando eu devo servir e confiar? A resposta é simples: até que Deus cumpra o que prometeu, até que a porta se abra, até que o milagre aconteça. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Enquanto você está servindo, Deus está moldando o seu caráter. Enquanto você está orando, Deus está enviando anjos para preparar o cenário do seu milagre. Você não está vendo, mas o céu está em movimento ao seu favor. Você não está enxergando, mas Deus já está desenhando no invisível o que vai se manifestar no visível. Assim como uma semente plantada leva tempo para brotar, florescer e frutificar, assim também é a promessa de Deus na sua vida. Você não planta hoje e colhe amanhã. Existe um processo, existe um tempo de regar, de cuidar, de esperar o crescimento, mas quando a estação chega, ninguém pode impedir a colheita. Quando o tempo de Deus se manifesta, nem o diabo, nem as circunstâncias, nem os homens podem barrar o que foi determinado sobre a sua vida. E escute isso: Deus não vai apenas cumprir. Ele vai cumprir de uma forma tão grandiosa que você vai olhar para trás, para todo o tempo de espera, e vai dizer: valeu a pena. Você vai compreender que se Deus tivesse atendido o seu pedido no seu tempo, você teria recebido algo pequeno demais comparado ao que Ele está preparando para entregar no tempo de Ele. Então hoje, se fortaleça. Erga a sua cabeça. Continue crendo, continue servindo, continue orando, porque a hora de Deus nunca atrasa. E quando chegar, você vai entender que cada lágrima, cada oração, cada momento de espera, tudo teve um propósito maior. Deus está no controle. Deus está agindo. Deus não se esqueceu de você. Agora, eu quero que você feche os seus olhos por um instante onde você estiver. Se possível, coloque a mão sobre o seu coração, porque nós vamos orar. Nós vamos entregar a nossa espera nas mãos do Senhor, crendo que o tempo dele é perfeito e que nenhuma promessa dele falhará sobre as nossas vidas. Ore comigo assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, diante da Tua palavra, eu reconheço que os Teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. Eu reconheço que o Teu tempo é perfeito, ainda que muitas vezes o meu coração, frágil e limitado, não compreenda os Teus planos. Senhor, hoje eu quero depositar diante do Teu altar toda a ansiedade, toda a dúvida, todo o medo e toda a inquietação que tem roubado a minha paz. Eu quero confiar em Ti de verdade. Eu quero esperar em Ti, não com murmuração, mas com fé viva, com esperança renovada, com o coração cheio da certeza de que Tu és fiel para cumprir tudo o que prometeste. Senhor, fortalece a minha fé nesta jornada. Ensina-me a servir mesmo quando dói, a orar mesmo quando tudo parece em silêncio, a perseverar mesmo quando o tempo parece não passar. Eu entrego a Ti hoje os meus sonhos, os meus planos, os meus pedidos, as minhas lágrimas e os meus medos. Eu me rendo ao Teu tempo, à Tua vontade e ao Teu propósito. E eu declaro: ainda que eu não veja, eu confio. Ainda que eu não entenda, eu espero. Ainda que demore, eu não desistirei, porque eu sei que Tu és fiel e a Tua hora nunca atrasa. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Aleluia. Eu creio, meu irmão e minha irmã, que algo já começou a se mover no reino espiritual sobre a sua vida. Quando nós oramos e confiamos, Deus age. Agora, eu quero falar diretamente com você que acompanhou esta mensagem até aqui. Se essa palavra tocou o seu coração, se ela falou profundamente com você, eu te convido a fazer parte dessa corrente de fé. Inscreva-se aqui no nosso canal agora mesmo. Aperte esse botão de se inscrever-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma palavra que Deus tem reservado para o seu crescimento espiritual. Nós estamos juntos nessa jornada de fé e eu quero caminhar com você até vermos a glória de Deus se manifestar em nossas vidas.
Deixe também aqui nos comentários a seguinte frase: eu confio no tempo de Deus. Escreva isso como um ato de fé. Quando você declara com a sua boca e escreve com as suas mãos, você ativa o mundo espiritual sobre a sua vida. E se você conhece alguém que está passando por uma fase difícil de espera, alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Seja instrumento de Deus para fortalecer corações cansados. Você pode ser o canal que Deus usará para transformar a vida de alguém. Lembre-se, o nosso Deus é um Deus de promessas. Ele não falha, ele não tarda, ele cumpre no tempo certo. A hora dele não se atrasa, e quando o tempo dele chegar, será perfeito, maravilhoso e muito além daquilo que você imaginou. Fique firme, continue confiando, continue caminhando em fé. Que o Senhor te abençoe poderosamente e te encha de paz, esperança e renovação todos os dias. Eu te espero no próximo vídeo para juntos continuarmos crescendo na presença do nosso Deus. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Até o próximo encontro.